Saindo um pouquinho, né, da Amazônia, agora vamos dar um pulinho, no litoral brasileiro. Foi legal vir depois de João, porque tem algumas semelhanças nos contextos, né, eu venho falar um pouco sobre áreas protegidas também, e os recursos, e como que contribuem, como que podem contribuir para o bem-estar, para a qualidade de vida das comunidades. Eu trabalho com áreas protegidas, né, estudo as relações entre as populações humanas nesses espaços, e eu venho trazer uma outra forma de observar as áreas naturais, como um conjunto de elementos que, quando bem trabalhados, quando pensados e geridos, eles são capazes de gerar benefícios que demonstram à sociedade que as áreas naturais protegidas, elas não são apenas parques que devem ser apenas intocados e que causam custo de oportunidade. Aqui, eu venho chamar esses recursos, esses bens, os recursos naturais, né, bens, atributos e relações, como assets naturais. Esse conceito de assets naturais, ele é bem definido no trabalho de Jepson e colaboradores, de 2017, e ele fala são esses elementos que podem ser protegidos, manejados, investidos, que vão quando acontece isso, eles podem gerar valores que podem ser capturados por diferentes grupos da sociedade, cidadãos, empresas, instituições, a comunidade local, a própria natureza. E aí os autores, eles apresentam 5 classes de assets, né. São biofísicos, humanos, infraestrutura, institucionais, culturais, que vão desde dos recursos biológicos, como pescado, por exemplo, como a cachoeira, como montanhas, beleza cênica, as populações tradicionais, detentoras de conhecimento, pesquisadores, gestores, infraestrutura para acesso às áreas ou para pesquisa, infraestrutura para visita, quando é permitido. O plano de manejo, que é um documento chave para uma área protegida, que é onde vai ter todos os aspectos institucionais, biofísicos, históricos das áreas protegidas, aqui no Brasil, né? Designações nacionais e internacionais, como Reserva da Biosfera, por exemplo, associações comunitárias, colônias de pesca, rede de mulheres, grupo de jovens e símbolos identitários são alguns exemplos que eu trago, que a gente chama de assets naturais. Esse conceito de assets, embora seja comumente usado em áreas de economia e finanças, aqui ele incorpora basicamente 2 conceitos, o de capital natural e o de cultura natural. O primeiro, ele compreende o estoque de recursos não renováveis, como óleos e minerais, ou renováveis, como madeira e peixes. Ou seja, embora qualquer recurso possa ser um asset, o asset ele vai ser muito mais do que um recurso. Então, por isso que a gente vem chamar aqui, vem apresentar como um asset natural. O segundo conceito, de cultura natural, ele compreende a interação dos recursos naturais com a história, com os mitos e com as práticas culturais locais. O conceito de assets, ele nos apresenta uma lista de entidades humanas e não humanas que, quando trabalhadas, podem gerar valores, né. Mas vale salientar que a geração dos benefícios, de valores para diferentes públicos ou grupos sociais, ele vai surgir, diante da interação entre a realidade biofísica e o interesse e a ação dos grupos sociais que percebem essa realidade, a partir de práticas geradoras de valor. E para isso é necessário investir tempo, investir recursos humanos, investir recursos financeiros para trabalhar com determinados assets. Ou seja, é por meio da interação entre essas entidades humanas e não humanas, né, como uma rede de assets, de recursos, de pessoas, de grupos sociais e instituições que se cruzam constantemente para a geração e captura de benefícios. Portanto, pensar em assets como áreas protegidas, voltadas para a geração de valores de qualidade de vida e bem-estar, oferece uma ferramenta que pode ser utilizada pela gestão das áreas protegidas, pela comunidade, por tomadores de decisão, políticos, pesquisadores, para pensar a relação entre natureza e sociedade. Essa abordagem, né, esse conceito assim, de assets naturais, ele surge com o intuito de contra-argumentar, né, a ideia de que desenvolvimento é mais lucrativo através da mudança de paisagens naturais para áreas como monoculturas, pecuárias, mineração, como o João também comentou,
e como bem colocou a professora Risete também, ao falar da racionalidade instrumental do capital, que nos deixou em uma crise socioambiental. E aqui, nesse meu espaço de fala, eu apresento esse conceito de assets como uma ferramenta a mais no campo das ciências ambientais que pode contribuir para o bem-estar das populações humanas que vivem dentro ou no entorno de áreas protegidas. E aí eu trago como exemplo a área de proteção ambiental Costa dos Corais, que é uma área localizada entre nos estados de Alagoas e Pernambuco, no nordeste do Brasil, uma área costeiro-marinha, com aproximadamente 400 mil hectares, são 135 quilômetros de extensão, uma área que possui cerca de 40 comunidades pesqueiras ao longo dos seus 12 municípios, e é uma área que permite o uso sustentável dos recursos. Essa categoria, pensando a nível mundial para a gente se localizar, é referente à categoria 5 da IUCN, que são aquelas áreas que têm como objetivo manter paisagens terrestres e marinhas, conservar valores de interação entre humanidade e natureza e práticas de gestão tradicionais. Ou seja, permite o uso sustentável dos recursos, né, a partir das normas estabelecidas no plano de manejo. Eu faço pesquisa nessa área desde 2017, inicialmente dentro do projeto Ecológico de Longa Duração, pela Universidade Federal de Alagoas, e depois dentro do projeto Assets, que é o projeto ao qual meu doutoramento faz parte. Com esses projetos, eu tive a oportunidade de estar em campo, conhecendo, me aproximando, né, a partir de fazendo entrevistas, conversas locais com as comunidades, sobretudo com os pescadores artesanais. Com isso, eu vim criando uma relação de parceria e de colaboração com essas comunidades, participando dos espaços de discussão dentro das colônias de pesca, em espaços de discussão com o órgão ambiental federal, que aqui é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. E aí, para a gente contextualizar um pouquinho mais a APA Costa dos Corais, eu trago essas duas imagens que são de oficinas com jangadeiros da APA. E aí eu vou levantar aqui algumas das problemáticas, né, para a gente se localizar. Existe uma forte especulação imobiliária nessa área, uma área que em determinadas regiões existe uma atividade turística massiva, que é agravante para as piscinas, para os arrecifes, né, para a biodiversidade. Em relação a... Também teve, né, teve um desastre ambiental, ano passado, derramamento de óleo, ano retrasado, na verdade, que afetou muito as comunidades pesqueiras da APA Costa dos Corais. As comunidades pesqueiras também sofrem bastante com a falta de assistência do governo, né? Desde a dificuldade para a regularização da carteira de reconhecimento como pescador, que é um problema desde 2012, que daria acesso a programas de assistência governamental, como o seguro-defeso, por exemplo, ou até como o auxílio do derramamento do óleo, e que é ainda mais agravante no caso das mulheres, sobretudo para aquelas que são marisqueiras ou que trabalham com beneficiamento do pescado, porque o governo não reconhece essas mulheres como pescadoras. E aí o que dificulta tanto o acesso a esses auxílios, como também interfere em questões de previdência para aposentadoria. E como o João colocou, né, a gente também pode falar um pouquinho do contexto atual que a gente vive no Brasil, a nível do governo, né, onde houve um desmonte, uma desarticulação dos órgãos ambientais, do IBAMA, do ICMBio, um enfraquecimento da legislação ambiental e até uma tentativa de diminuir os espaços para a construção coletiva das comunidades tradicionais, como, por exemplo, perseguição de líderes comunitários e ambientalistas, que é muitíssimo grave. E aí, nesse contexto, acredito que a gente, como pesquisadores, tem que estar junto dessas comunidades, né, em campo, ouvindo, discutindo e pensando junto nas maneiras que a gente pode contribuir para o bem-estar social dessas comunidades. E aí, pensar na área protegida como um conjunto, uma rede de assets naturais, oferece essa possibilidade de pensar a gestão com os gestores, com as comunidades, com outros pesquisadores e com demais interessados, mas que para isso é necessário reconhecer os potenciais, né, de cada área protegida, cada área natural. No caso da APA Costa dos Corais, trago aqui alguns exemplos de assets que vão contribuir para o bem-estar dessas comunidades.
E aí, dentre os assets biofísicos, o pescado foi a melhor representação que eu podia trazer para vocês sobre asset biofísico, que é uma espécie importante para a renda, importante para a alimentação, para a manutenção cultural, para a imagem da área também. E o acesso ao pescado, dentro das regulamentações discutidas com os órgãos ambientais e com a comunidade, é fundamental para essas comunidades, assim como é o pirarucu, no Juruá, por exemplo. Aqui na APA Costas Corais, temos outros peixes que são também de grande importância, né, como a tainha, pescada, cioba, o serra, cavala, entre outros. Inclusive, eu trago esse slide de uma colega do laboratório, a Eveline Barros, de uma pesquisa que ela fez sobre a importância dos recursos da APA Costas Corais para o bem-estar das comunidades. E eles pontuaram a segurança alimentar como principal importância dos recursos para eles, né? Seguido de saúde, seja físico ou emocional, renda, trabalho, depois e por último, lazer. Mas há também uma série de assets naturais, de recursos biofísicos, que também são de grande importância, como as piscinas naturais, os arrecifes, as praias, as falésias e as paisagens, que além de assets naturais, né, são também bens comunais e que contribuem para o bem-estar daqueles que usufruem desses espaços. Além de surgir também como um atrativo turístico e uma oportunidade de renda, de geração de renda para as comunidades locais, através do turismo de base comunitária, por exemplo, o que apenas não deixaria o lucro para grandes hotéis e grandes empresas de turismo. Já os assets humanos, né, que são os grupos de pessoas associadas às áreas protegidas, eu mencionaria aqui os próprios pescadores, né, a comunidade local, que é quem mais conhece essas áreas, quem mais conhece o maretório, os arrecifes, as áreas que estão mais degradadas ou as áreas que têm maior biodiversidade. E por isso que é tão importante a formação, manutenção das parcerias entre os grupos humanos que compõem uma área, né? Que seriam as comunidades, os gestores, os pesquisadores, tomadores de decisão. E essa relação é fundamental na hora de escolher quais áreas, nesse ordenamento territorial, quais áreas ficam abertas para visitação, quais áreas ficam abertas para pesca, quais áreas devem ser fechadas. Mas é preciso ouvir o que essa comunidade tem para falar, né? O que é que os pescadores têm a dizer. Porque o maior asset humano é esse conhecimento tradicional, conhecimento comum. E aí, o investimento nessas boas relações traz grandes benefícios a nível de conservação da biodiversidade e bem-estar. No caso da APA, eu tive a oportunidade de participar, em 2018, do plano de manejo, e a gente participou da discussão junto aos pescadores, né? Eu estava junto aos pescadores pensando na escolha dessas áreas, quais áreas seriam de pesca, quais áreas seriam para proteção integral, e digo que não é fácil, né? Porque cada grupo ele tem a sua prioridade. E o fundamental aqui é encontrar um meio termo entre o acesso à pesca, às atividades turísticas e a conservação da biodiversidade. E é só a partir da construção de uma relação de confiança mesmo entre essas partes, entre esses ativos humanos, esses assets humanos, é que fica mais fácil de pensar em estratégias de manejo. Os assets institucionais vão ser os planos de manejo, o próprio ordenamento territorial, a organização do maretório, os locais de pesca, locais de acesso à praia, locais para guardar jangadas, embarcações. Essa determinação vão ser a partir do ordenamento territorial, que é um asset institucional. São também assets institucionais as parcerias com ONGs, as parcerias entre comunidades, entre universidades, acordos de cooperação, as designações nacionais e internacionais que oferecem o título de reconhecimento da área, que muitas vezes ajuda numa visibilidade, o que pode auxiliar para financiamento de projetos, por exemplo. O alinhamento entre essas boas relações humanas, acordos e o cuidado com o ambiente são fundamentais para que haja uma boa gestão da área. E é a partir dessa boa gestão que os benefícios surgem, tanto para a conservação da biodiversidade, como das práticas culturais, de qualidade de vida, entre outros. Por último, os assets culturais da APA Costas Corais, que eu acredito que são os mais importantes para destacar aqui, são as colônias de pesca.
são as associações locais, a rede de mulheres, o grupo de jovens, que vêm sendo fortalecidos, junto, também com parcerias com ONGs, com o apoio do Instituto Chico Mendes também, com o apoio das universidades, e contribuem para o fortalecimento da base, para a organização social, né, que a gente já sabe que é fundamental para conseguir bons acordos, com as instituições governamentais, né, para a luta pelos direitos sociais e ambientais. E, para fechar minha fala, eu venho destacar que o alinhamento desses elementos, né, desses assets, junto ao contexto local e aos objetivos da área protegida, só com esse alinhamento é que é possível montar um programa de gestão que fortaleça a área, mas que também favoreça as comunidades. A questão é que não existe uma receita pronta, né, de como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode trazer benefícios a nível de biodiversidade e desenvolvimento local. É necessário ter esse alinhamento mesmo entre as necessidades conservacionistas, interesse político e o perfil também das populações locais que vivem na área. E eu destaco que é importante que o planejamento, que todas as ações sejam sempre discutidos com a base e pensado em conjunto, assegurando a participação social. É isso, eu agradeço à professora Risete pelo convite, ao CITSEM pelo espaço, né, e aos colegas pela oportunidade de diálogo. Eu trago aqui, eu tenho um tempinho a mais, então só mostrar mais algumas fotos da APA para vocês conhecerem. São águas cristalinas, azulinhas, como a professora Risete colocou, e aqui um pouco dos pescadores. Vale destacar também, né, um outro problema é a falta de espaço para beneficiamento dos mariscos. Nessa foto, a gente pode ver as mulheres, de pescar, depois de pescar, estão fazendo beneficiamento dos mariscos num ponto de ônibus. Ou seja, falta essa atenção, né? Isso é uma prática cultural, é um asset cultural extremamente importante e valioso, e é necessário uma atenção maior. Aqui eu mostro também uma foto de uma reunião da rede de mulheres, uma atividade. Embaixo, na época do plano de manejo, a discussão para a escolha das áreas que seriam fechadas, das áreas que seriam abertas para pesca, e também um pouco das atividades da gente, que é uma colega de laboratório, a Mariana, fazendo entrevista com um pescador em um dos municípios de Paripoeira, que é dentro da região sul da APA Costa dos Corais. Bom, é isso, eu fico disponível para eventuais dúvidas. Muito obrigada.